Graça e paz a todos. Uma boa noite. O tempo está muito frio, mas pela graça e misericórdia do Pai, nós estamos aqui mais uma vez reunidos e eu quero desde já pedir a atenção de cada um, porque são tipo de estudo, irmão, das Escrituras que nós aprendemos de uma outra forma, conforme a teologia ensinou, e nós estamos, às vezes, presos nisso até hoje. Nossa mente não vai se abrir, fácil, com essa teologia que já foi ensinada a nós, essa teologia sistemática dentro do sistema religioso. Do jeito que nós aprendeu, para abrir mão disso, não é fácil. Mas o único que pode dar entendimento e revelação das Escrituras é só o Espírito do Pai, né? O Espírito da verdade. Ele sim pode. Então nós aqui vamos hoje mais uma vez meditar, nós vamos falar sobre o juízo final. Quando se fala sobre o juízo final, nós já esperamos o quê? Nós já esperamos um monte de gente em pé na frente de um trono, e um homem sentado no trono fazendo julgamento, e cada um sendo julgado segundo as suas obras. Nós esperamos isso. Só que se você entrar dentro das Escrituras, examinando tudo o que Emmanuel falou, você vai ver que isso não se encaixa em nós. Não se encaixa em nós. Em nós não, em nós agora não. Nós vamos ler aqui Apocalipse capítulo 1, versículo 5. E quando começar o estudo, eu quero que vocês prestem muita atenção. E se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Pode perguntar, que nós vamos estar respondendo conforme aquilo que tiver ao nosso alcance. Apocalipse 1, capítulo 1, versículo 5. E da parte de Emmanuel, o Filho, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e príncipe dos reis da terra. E príncipe dos reis da terra. Guarda essa palavra com você, ó. Príncipe dos reis da terra. Vocês vão ver o que é um ensinamento errado. O juízo final. João, capítulo 21, versículo 20, nos diz assim: E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem o mestre amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Mestre, quem é que te há de trair? Pedro aqui está falando de quem? Pedro aqui está falando do apóstolo João, que toda vez que ia ter a ceia, João deitava e recostava a cabeça no peito do mestre. Vendo Pedro João, disse a Emmanuel: Mestre, e deste, que será? Perguntou para ele: deste, que será? Disse-lhe Emmanuel: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Essa passagem aqui, gente, eu não coloquei tudo para não ficar muito extenso, mas eu vou explicar. O mestre ali, ele chegou perto de Pedro e perguntou a Pedro se Pedro amava ele. 3 vezes. Pedro vai e responde que amava. Só que o que acontece? Ele vai e fala para Pedro que quando Pedro era mais novo, Pedro era jovem, moço, Pedro ia aonde que ele quisesse, andava, tinha liberdade para ir aonde que ele quisesse. Só que quando ele fosse mais velho, tivesse velho, eles iam cingir ele
ia levar ele para lugares que ele não queria ir. Ele estava falando com Pedro o tipo de morte a qual Pedro iria morrer. Que eles iam pegar Pedro e levar Pedro para onde Pedro não queria ir. Aí Pedro vai ver João, Pedro vai e pergunta. Disse-lhe Emanuel, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Porque Pedro estava preocupado com João. Uai, eu já estou sabendo que vão me cingir, eu vou morrer. Mas e aquele lá? O que vai ser dele? Olha lá. Disse-lhe Emanuel, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Aí eu pego e pergunto para vocês, gente, João está vivo hoje? João não está vivo hoje. Olha o que ele fala para ele. Se eu quero que ele fique até que eu venha. Está falando que ele já veio. Eu quero que ele fique até que eu venha. Quando eu vier, ele vai estar vivo. Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito que aquele discípulo não havia de morrer. Os irmãos começaram a falar assim, João não vai morrer. Ele está falando que João não vai morrer. Eles acharam que João não ia morrer e ficou aquela conversa entre eles. Emanuel, porém, não lhe disse que não morreria. Mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa? A ti? E João morreu de quê? Morreu de velhice. Eu quero que ele fique até que eu venha. Este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Este é de qual discípulo? João, que escreveu o Apocalipse. Daí João vai e escreve o Apocalipse. Olha o que coloca. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino. Está vendo? O evangelho do reino. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Emanuel, filho. Estava na ilha chamada Pátimo por causa da palavra do Pai e pelo testemunho de Emanuel, o filho. O próprio João está falando que ele também o quê? Fazia parte daquela tribulação, daquela aflição. Eu sou companheiro seus. De qual aflição? Daquela que ele tinha falado em Mateus capítulo 24. E João agora aqui começa a escrever o Apocalipse, mostrando o quê? Enviando as cartas às 7 igrejas da Ásia para mostrar aquele povo que brevemente ia acontecer. Foi isso que aconteceu. Por isso João estava aqui dando esse testemunho. Aí agora, gente, como nós vimos ali, nós vamos ver agora aqui, ó, unigênito. O que quer dizer unigênito? Unigênito é único filho. A palavra unigênito quer dizer que um único filho. Que único filho? O único filho que o pai tinha, ele pegou e deu. Para o quê? Ele deu para morrer em nosso lugar, para nos salvar, para nos resgatar. Unigênito, então, quer dizer único filho. João 3,16. Porque o Pai amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque o Pai amou o mundo. O que nós estudamos aquele dia? Que são quantos mundos? 3 mundos. Então o Pai não amou o mundo todo. Porque o Pai amou o mundo. O mundo de quem? O mundo dos salvos. De tal maneira que deu seu Filho, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem que não vai perecer? Quem não vai perecer é só quem crê.
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem nele crê não vai perecer. A vida eterna que permanece sobre ele. Basta crer em quem? No Filho unigênito e não no Emanuel. É só crer naquele que ressuscitou dentre os mortos, no Filho glorificado e não no Jesus de Nazaré. É isso que ele está falando. É porque o Pai amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí, olha para você ver. Olha. O Pai nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. O Pai nunca foi visto por ninguém. Quem que revelou ele? Quem que revelou ele foi o Filho unigênito, que veio à terra, o que? Na pessoa de Emanuel, e revelou os mistérios do Pai. Porque o Pai enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. De quem que está falando aí? Porque o Pai enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas e o julgamento do juízo? Mas se o Pai não enviou o Filho para julgar o mundo, como é que fica então o julgamento do juízo? Como é que fica? Não está falando? Mas para que não julgasse um mundo, né? Não são 3? É isso. Mas é isso mesmo, olha lá. Porque o Pai enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Só que quem que está aí? Quem que está aí? É Emanuel que está aí? Aí quem está aí é quem? É o Filho unigênito. É o que ia ressuscitar dentre os mortos. É ele que está aí. O Pai não enviou ele para julgar o mundo, mas enviou ele para o quê? Para salvar. Aí, olha lá. Quem crer nele não é condenado. Quem crer nele não é condenado. Você crê? Amém. Então pronto, Senhor. Para que você está esperando juízo então e quer ser condenado? Então não crê. Se nós ficar com medo de juízo, então nós não crê. Então nós não cremos. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Está vendo? Quem não crê já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho do Pai, o julgamento é este. Precisa de ter juízo final? Qual que é o julgamento? Basta a pessoa não crer, já está condenada. Para que julgamento você já está condenada? O julgamento é para o quê? Quando existe, fala de um julgamento, que vai ter um julgamento, e um juiz se posiciona aqui, e um réu senta ali, o que o juiz vai fazer? Não lá vai, não é julgar? Agora, se a pessoa já está condenada, gente, para que vai ter julgamento? Tem jeito de ter julgamento se já está condenado. Olha lá, o julgamento é a pessoa não crê, já está condenada. Simples, fácil de entender. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho do Pai. O julgamento é esse. Porquanto não crê no Jesus de Nazaré, porquanto não crê no Emanuel. Não. No Filho do Pai, no glorificado que ressuscitou, tem nada de Jesus de Nazaré aqui. Ele está falando num corpo de carne, mas se revelando o que está dentro.
Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho do Pai. O julgamento é este. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Você vê, só está falando em quem? Só está falando no unigênito, no único Filho do Pai, que o Pai deu. Não é nascido de mulher, não é Jesus de Nazaré, não é Emmanuel. É o Filho unigênito que estava onde? No seio do Pai, que veio revelar o Pai. E isso aí o Pai não deu ele o quê? Poder para julgar. Mas para o quê? Para vir salvar o mundo. João 5:27. Olha lá, olha a diferença. Aquele que nós acabamos de falar, não foi dado ele poder para o quê? Para julgar, não foi nada? E esse da agora? Olha lá. Falando com vocês, gente. Depois o povo acha ruim. Depois o povo briga, fala que você está ensinando heresia, que você está levando o povo para a perdição. Aquele lá não foi dado ele poder de julgar. E esse aqui foi dado ou não? Eu que estou falando, as escrituras que estão falando, ó, João 5, e deu-lhe o poder de exercer juízo, porque é o filho do homem. Quem é? Quem é filho do homem? Emmanuel. Jesus de Nazaré. A ele foi dado poder para exercer juízo. Mas por quê? Porque é o filho do homem. Então aquele juízo já aconteceu há muito tempo. Porque hoje ele não é filho do homem mais. Hoje ele é o quê? Hoje ele é o filho do Pai, que está lá junto com ele, que hoje habita dentro de nós, reina dentro de nós. A esse aqui foi dado o poder de exercer o juízo, porque é o filho do homem. Olha lá, João 12:31. Chegou o momento de ser julgado este mundo. Olha ele falando, Emmanuel falando. Chegou o momento de ser julgado este mundo. E agora o seu príncipe será expulso. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, uma curiosidade. Que príncipe é esse que será expulso que ele está falando ali? Príncipe? Então, O Emmanuel. é o inimigo. Hã? É o Lúcifer, o inimigo. Não é. Não é? É o Emmanuel, não? Chegou o momento de ser julgado este mundo e agora o seu príncipe será expulso. O Emmanuel. No sistema religioso, nós aprendemos que esse príncipe é Satanás, é o demônio, é o diabo, só que não. O próprio príncipe ali, sabe quem que é? Emmanuel. Olha lá, é só a gente ler com sabedoria. Chegou o momento de ser julgado este mundo. E agora o seu príncipe será expulso. Qual o príncipe que estava sendo expulso? O próprio Emmanuel, porque o povo rejeitou ele, o povo não quis saber dele. O povo então expulsou ele, o povo rejeitou ele. Chegou o momento de ser julgado este mundo. Se você pegar em outra tradução, vai estar falando assim, ó, chegou o momento de um mundo fazer o seu julgamento. Quem fez o julgamento do Emmanuel? Não foi Pilatos? Depois comandando para lá e para cá, que é a bagunça toda. Ali está assim, mas se você pegar outra tradução, vai estar falando, chegou o momento deste mundo ser o juízo, desse mundo fazer o julgamento. Fazer o julgamento de quem? O julgamento do Emmanuel, que estava sendo expulso pelo povo. O povo não quis aceitar ele. E como se falar que ele não é príncipe desse mundo? Qual versículo que nós lemos aqui em Apocalipse? Apocalipse capítulo 1, versículo. E da parte de Emmanuel, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Ele próprio é o príncipe. Aí quando você volta lá em Isaías, lá fala assim, ó, porque
um filho se nos deu, e um menino, me parece, nos nasceu. E o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Pai da eternidade, Conselheiro, Pai forte e Príncipe da paz. É ele. E o povo fala que é o capeta. O sistema religioso fala que o príncipe é o demônio. Olha para você ver, tira a glória do Salvador que veio e atribui para quem atribui para o demônio. Está vendo o erro aí? E todo mundo pensando que príncipe é Beelzebub, é o demônio, não sabendo que é ele próprio. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. João 5:28. Não vos maravilhei disto, porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E aí? Isso aí é juízo? Isso aí é juízo ou não? Olha o juízo final que o povo tanto espera aí, ó, o julgamento que o povo tanto espera. Isso aí é ele falando. Não vos maravilhei disto, porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição do juízo. E aí, aconteceu ou não? Lendo aqui, não aconteceu. É claro que não. Você lendo aqui, nós vamos falar que não aconteceu, mas... Ora, naqueles dias depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz. Marcos 13:24. E não falou ali? Marcos 13:24. Ora, naquele dia, o sol não dará a sua claridade e a lua também não dará a sua claridade. E quando que sucedeu isso? Nós estamos esperando, gente. Nós estamos esperando a lua escurecer, o sol ficar escuro e o Filho do Homem manifestar nas nuvens. Mas olha lá. Olha lá, isso aconteceu, gente, na morte dele. Só que pelo linguajar dele nós não entendemos, porque entender isso fica difícil. Isso requer o quê? Isso requer um exame muito profundo das Escrituras e também uma revelação. Ele tinha falado que ia acontecer lá. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A terra ficou em trevas até a hora nona. Não houve dia. E perto da hora nona, exclamou Emanuel em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Pai meu, por que me desamparaste? Está vendo? Ficou tudo escuro. O sol escureceu, a luz escureceu. Quando chegou perto da hora nona, ele vai e exclama. Quando ele exclama, e Emanuel, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. Pai, está tudo consumado na tua mão, entrego o meu Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Tremeu a terra é o quê? Não é terremoto, não? É terremoto, ele não falou, ele falou que ia haver terremoto. Tremeu-se a terra e as pedras se fenderam. Por que as pedras se fenderam? Mas que pedra é essa que se fendeu? Pedra que fica no meio do caminho? Pedra que está encostada em algum canto? O que foi rolado na porta do túmulo de Emanuel quando ele foi colocado lá? Não foi rolado uma pedra e as pedras se fenderam. E abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Ressuscitou ou não? Aí.
Houve tudo que ele falou lá, o sol escureceu, luz escureceu, morto ressuscitou, houve terremoto, mas na linguagem que é judaica. E saindo do sepulcro depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Ressuscitou, saiu, entrou na cidade e apareceu a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam Emanuel, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era filho do Pai. Está vendo? Terremoto, sol escurecendo, luz escurecendo, e os pastores estão pregando que vai acontecer tudo isso de novo. Não vai, já aconteceu. Só que era falado em linguagem que metafórica, nós não entendemos, porque ele conversava direto com os judeus, ele não conversava com outro povo, não. É tanto para conversar com aquela mulher samaritana, até os discípulos estranhou. Ficou maravilhado quando viu ele conversava com ela. A palavra fala que uma certa feita viu uma mulher, me parece que é Ciro Fenícia, não sei, vinha correndo atrás dele e gritando: mestre, me socorre, e os discípulos falaram com ele: socorre a que vem gritando atrás de você. Sabe o que virou e falou? Não é lícito tirar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. O que ele estava falando? Que não é lícito tirar o que era para o povo de Israel e lançar outros estranhos, não. Que ele veio foi para eles, isso é a nossa salvação, a salvação dos gentios, veio foi depois com Paulo. Porque também o Filho padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos ao Pai, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Está vendo? Porque também o Filho padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Ele era justo e padeceu pelos injustos, para levar-nos ao Pai, mortificado na verdade e na carne, mas vivificado pelo Espírito. Então, o negócio é o quê? Não é com o de carne. O negócio é com o que ressuscitou, é com o Filho do Pai, o Espírito. No qual também, olha lá. Como é que nós não queremos que o juízo já aconteceu, gente? Olha o que ele fez. E quando que ele fez isso aí? No sinal que o povo ficou pedindo. O povo virou e falou assim, aqui ó, mostra-nos um sinal. Mestre, mostra-nos um sinal. Não será dado outro sinal para vocês, a não ser o sinal do profeta Jonas. Assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites na barriga do peixe, o Filho do Homem vai ficar 3 dias e 3 noites no seio da terra. E aí, olha lá. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Os espíritos que estavam aprisionados, sabe desde que época? Desde a época do dilúvio. Estava aprisionado em prisão. O que ele fez? Após morrer, ele vai lá, prega para esses espíritos e aqui, ó, e levou e salvo de lá, tá? E levou para cima com ele. Tirou do cativeiro e levou, que a Bíblia fala assim, e levou cativo o cativeiro. Eu não coloquei esse versículo aqui, mas você lembra desse versículo, Adão? E levou cativo o cativeiro, levou com ele os espíritos que estavam no cativeiro, foi lá e pregou para eles em prisão, e o que? E eles receberam a salvação. Não foram condenados, receberam a salvação, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Prisão pela morte? Isso, que estava morto, mas porém estava lá, como se fosse aprisionado para condenação. Só que ele foi lá, pregou para eles receberam a pregação e foram salvos. Olha lá, 1 Pedro 3, os quais no outro
tempo foram rebeldes, quando a longanimidade do Pai esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Aí, ó, pregou para esses espíritos aí que não salvou pela água. Quem que salvou? Salvou 8 almas, só o resto padeceu todo mundo. Ele foi lá e pregou para eles. E levou cativo o cativeiro. Aí Paulo vem e fala, Hebreus 9, e como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Só que aqui Paulo está falando para quem? Paulo está falando, na época estava ordenado. Por que estava ordenado o homem morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo? Sabe por quê? O que o filho falou lá no começo? Isso aqui Paulo está falando para a época dele. Vocês vão morrer uma vez só. Depois que vocês morrerem é juízo. Vai vir o juízo. Vai ter um julgamento. Por que para nós não serve? Sabe qual que para nós não serve? Porque quem crê no Filho do Pai não é condenado. E quem não crê já está condenado. Isso é para agora, olha lá. Foi para a época deles. Eles morriam e depois aguardavam o juízo que ia vir para julgar eles, para ser absorvido, e os ímpios que receber a perdição. Assim também o Filho, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Agora eu pego e pergunto para vocês, vocês acham que nós estamos esperando para essa salvação aqui? Nós não estamos. Sabe quem estava esperando para essa salvação? Os filhos do reino. O evangelho do reino, o evangelho da graça. No evangelho da graça nós já somos salvos. Uma vez salvo, salvo para sempre. No evangelho da graça nós já somos salvos. Por quê? Porque o pecado foi destruído, a morte foi destruída, a lei foi destruída. Se eu não vivo debaixo da lei, como é que a morte tem domínio sobre a minha vida? A morte não tem domínio sobre a vida de nenhum de nós que está aqui não, porque nós não vivemos mais debaixo da lei. Ela tem domínio sobre aquele que vive debaixo da lei. Como é que vai haver? Ele próprio falou lá em Romanos, e agora nenhuma condenação há para aqueles que estão no Filho. No Filho o quê? No Filho glorificado. O povo está no Filho que já passou há muito tempo, que já fez o que tinha de fazer, e o povo está tudo se dobrando a ele, esquecendo o glorificado. Então, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Apareceu para quem? Apareceu para aquela geração que estava aguardando ele para a salvação deles. Porque nós já somos salvos pela graça. Mas mesmo assim, pouco antes atrás, nós cremos no filho morto, então. Mas é, ué. Mas é. É claro. É claro que é, meu filho. Agora que o entendimento lá vai abrindo, que a gente sabe que o nosso compromisso não é com Jesus de Nazaré, não é com Emmanuel, é com o Filho glorificado que ressuscitou. Olha o que Pedro fala. Pedro dá uma resposta aqui, gente, que esse juízo já começou. Que esse juízo já tinha, na época deles lá, esse juízo ia acontecer. Olha o que Pedro fala. Porque já é tempo que começa o julgamento pela casa do Pai. Já é tempo que começa o julgamento pela casa do Pai. Aí agora eu vou virar para vocês aqui e vou perguntar a vocês. Qual que era a casa do Pai? Alguém aqui sabe qual que era a casa do Pai? Se vocês souberem, eu vou perguntar e vocês vão responder num estralo de dedo. Eles rebelaram lá em cima, não? Não. Não? Nós, não? Não. Qual que era a casa do Pai? Pedro vivia na lei. Já é tempo que o juízo começa pela casa do Pai. As igrejas? A lei?
Não. O que ele falou quando ele entrou no templo e o povo estava vendendo pombo? Essa é a casa do meu pai. O que ele falou? No passado da casa do meu pai, casa de venda, né? A minha Casa será chamada casa de... oração. O que Pedro está falando? Já é tempo que começa o julgamento pela casa do Pai. Por onde? Pelo templo. Pelo templo que estava em Jerusalém. O julgamento ia começar por lá. Por que o julgamento ia começar por lá? Porque o general Tito ia entrar no templo e ia tirar o sacrifício contínuo que o judeu oferecia e ia colocar o sacrifício dele. Foi o que ele fez. Foi isso que ele fez. Além de perseguir o povo de Israel, ele entra dentro do templo, tira o sacrifício, coloca o sacrifício dele e fala: agora vocês vão ter que me adorar eu. Agora é eu que sou Deus aqui neste lugar. Foi o que ele fez. E o povo passou um aperto com ele. É o que está escrito lá em Tessalonicenses, porque se assentará no templo querendo ser Deus e se dizendo, se passando por Deus. Foi o que ele fez. Já é tempo que o juízo comece pela casa do Pai. Começou lá. É isso que Pedro estava falando. E se primeiro começa por nós, olha o que Pedro está falando para o povo daquela geração. Ô, gente, se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho do Pai? Qual seria o fim daqueles que foram desobedientes? O fim foi o que? A perdição eterna. O fim foi juízo sobre a vida deles. Atos 24 e 25. E tratando ele da justiça e da temperança lá, e do juízo vindouro. Sabe o que quer dizer vindouro? Juízo vindouro? Coisa que vem rápido. Quando fala vindouro é porque não vai demorar. E vem rápido aí, tá? Não vai demorar, não. Vindouro é algo que vem rápido. Por isso que as escrituras dão todas as provas que o juízo já aconteceu. Que o juízo final já aconteceu. E tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse: por agora vai-te, e em tendo oportunidade chamarei. Na hora que Paulo começou a falar sobre o juízo, que era vindouro, Félix ficou com medo. Porque Paulo estava no tribunal ali para o quê? Para dialogar, para conversar, até para ser julgado. Mas quando começou a falar sobre o juízo vindouro, ele teve em forte: dispensa esse homem. Na hora que tiver oportunidade, eu chamo ele. Hebreus 6 e 1. Por que eu falo com os irmãos que nós que estamos na graça? Paulo vai falar para nós aí agora. Por que eu estou falando para vocês que não existe juízo? Porque as escrituras dão a nós prova e base para isso. Olha o que Paulo diz. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina do Filho, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus. Que fundamento do arrependimento que é esse? Paulo está falando que não é para lançar. Batismo nas águas. Paulo está falando que isso é obras mortas. Aí ele vai, prossegue e fala lá. E da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Obra morta. Não serve para nós que estamos na graça, não. Não serve, não tem. Aquilo é passado. O próprio Paulo está falando lá, ó, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição e do juízo eterno. Porque para nós não serve, é obras mortas. Nós vivemos o quê? Nós vivemos pela graça. Aqueles que estão nele, para ele não há condenação nenhuma. Só que hoje se ensina lá fora como? Que vai descer um trono branco
um trono grande, parar, a terra vai fugir, não vai ter lugar para ninguém e nós vamos ficar de frente com ele. Tudo isso aí, gente, que ó, já aconteceu na geração passada. Agora, você acha que eu, que sou dessa geração, e você que é dessa geração, isso vai entrar na sua cabeça? Você vai ficar pensando, mas não pode uma coisa dessa. Não tem como, não aconteceu, não. Não aconteceu, vai acontecer ainda, não aconteceu, não tem lógica, não tem raciocínio, tem não? Romanos 8:1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão no Filho glorificado. Se não há condenação para você, para que está esperando juízo? Condenação há para quem? Para os que não crê. E já está o quê? Não vai nem ser condenado, não. Já está condenado. Por quê? Porque não crê no Filho unigênito do Pai, no que ressuscitou. Então já está condenado. Olha lá. Porque a lei do Espírito de vida no Filho glorificado me livrou da lei, do pecado e da morte. Gente, livrou nós de tudo. Livrou nós da lei, do pecado e da morte. Aí fica todo mundo esperando o dano da segunda morte. Que segunda morte? Pois se lá em Coríntios 15 fala assim que o último inimigo a ser destruído é a morte. Se o último inimigo a ser destruído é a morte, quando que ela foi destruída? Quando ele morreu na cruz do Calvário. Quando ele morreu, a morte foi destruída, o inimigo foi destruído. E que inimigo que é esse? O diabo, questão de falar a lei. Porque a lei passa a não ter domínio mais sobre nós. Por quê? Porque a lei do Espírito de vida no Filho glorificado me livrou da lei, do pecado e da morte. Te livrou, me livrou. A morte não tem mais domínio sobre nós. Sabe o que acontece com nós? Quando nós morremos, nós apenas passamos da morte para a vida. Só isso. Mais nada. Porque a lei do Espírito de vida no Filho glorificado me livrou da lei, do pecado e da morte. Os três que causam medo. Os três que mais causam medo, os dois que mais causam medo nos evangélicos, nos crentes. Pecado e morte. Mexe não. Falou em pecado e morte, meu filho, o evangélico pira o coco. Aí bate as bielas, viu? Falou em pecado e morte, aí você mexeu com ele. Mas aqui está falando que ele já livrou. Isso é só para quem? Isso é só para quem crê. Isso não é para quem não crê, não. Isso é para quem crê. Se te livrou, livrou e pronto. Não tem quem te condena. Não tem pastor que te condena, não tem bispo que te condena, não tem ancião que te condena, não tem ninguém que te condena, porque a lei do Espírito de vida no Filho glorificado me livrou da lei, do pecado e da morte. Morreu? Nele? Você apenas vai passar da vida, da morte para a vida. Simples. Ela não tem domínio sobre você, tem domínio quem está na lei, que anda com medo. Aí aqui, ó. Eu quero que vocês leiam bem esse versículo aí, que é o encerramento do nosso estudo. E ali está provado se aquilo tudo aconteceu ou não. É só você ler o versículo, você vai entender se aconteceu aquilo tudo ou não, se aconteceu aquilo tudo que está falando em Apocalipse, aquele juiz, aquelas bestas, aquelas pragas, aqueles terremotos, aqueles negócios, tudo. Olha ali. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Emmanuel fez. Se todas elas fossem escritas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos.
aconteceu ou não? Aí, ó. Ô, gente, se fosse para escrever... Se fosse para escrever tudo o que aconteceu, que está no Apocalipse, não ia caber livro no mundo, não, só. Quem aqui pega o livro de Apocalipse para ler, sabe o tanto de coisa que está falando aqui, ó, que tinha que acontecer. Aconteceu, mas não foi escrito para nós. Olha lá. Se fosse escrever tudo que ele não ia caber, não. Porque foi coisa demais. É o juízo final, é isso tudo que está aqui, ó, no livro de Apocalipse. Já aconteceu. Por quê? Porque João é o apóstolo da lei. João prega para quem? João não prega para quem é da graça. Quem prega para quem é da graça é Paulo. Então, tudo que João escreveu é para quem estava na lei. Então, o Apocalipse era para quem? Presta atenção, ó. Eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: isso é João, não temas. Eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto. Mas eis aqui estou vivo para todos sempre. Amém. E tenho a chave da morte e do inferno. Olha o que ele está falando com João. João está na lei. Escreva as coisas. Isso aqui, a gente não presta atenção nisso quando lê, gente. Por isso tem que ler pausado, com muita atenção e observa. Escreve as coisas que tem visto. Escreve as coisas que tem visto, que você já viu. E as que são. As que já estão acontecendo, as que são. E as que depois destas hão de acontecer. Escreve, João. Escreve as coisas que você já está vendo, as que já são, e as que depois destas hão de acontecer. Falando com João. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Quando ele pede aqui, gente, para João escrever isso aqui, ele pede para João enviar aonde? As 7 cartas para as igrejas que estavam na Ásia. Porque eles precisavam ficar atentos acerca disso aqui. Eles tinham que saber disso aqui. Para quê? Para que eles não fossem pegos de surpresa. Aqui não está falando para João pegar essas cartas aqui e enviar para Brasil, para Japão, para Uruguai, não. As 7 igrejas que estavam na Ásia. Era para isso. Não é para todo mundo, não era para eles que estavam na lei. Então, o que nós vemos aqui, igual nós acabamos de falar, que é tudo isso que cumpre ali, ó. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Emmanuel fez. Se todas elas fossem escritas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Então, o que acontece? Que teve coisa que aconteceu e foi feito que para nós não foram escritos. Agora, se foi, aí tem dedo de alguém, aí tem dedo de quem escreveu isso aqui, ó, pode ter pegado e ocultado algumas coisas, e está debaixo de 7 chaves, e nós não sabemos. Porque tem muita coisa aí que aconteceu que nós não estamos sabendo. Mas por que nós não estamos sabendo? Porque foi cortado daqui, ó. Foi tirado daqui. Tanto foi colocado mentira aqui, como foi colocado verdade aqui. Então, esse versículo aí serve de referência para isso, ó. Por quê? Porque que Pedro falou lá? Pedro virou e falou assim, ó, porque um dia para ele é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Por isso que não tem como duvidar se já aconteceu, porque já aconteceu. Amém?